Atividade número 9 de matemática. Então, vamos lá. Atividade número 9 de matemática é operando com números. Os povos antigos usavam os números para controlar a produção de suas lavouras e contar seus animais. Hoje, mesmo sabendo que usamos também para isso, temos formas de contagem e de cálculo bem mais sofisticados. Os homens primitivos usavam pedras para contar suas ovelhas, mas era bem difícil. Então, eles começaram a escrever nas areias. Depois, gravavam cortes nos gravetos. Mais tarde, davam nós em corda, juntavam pedras e marcavam ossos. E você? Sabia que a palavra cálculo significa pedra? Então, o que acontece? Antigamente, para eles poderem contar, eles começaram a adquirir técnicas, certo? Bom, graças ao avanço nos cálculos, você não precisará de pedras para fazer os cálculos abaixo. Então, antigamente, eles calculavam de formas diferentes. Como é que eles não tinham os números? Daí ele falava assim: para cada ovelhinha ele separava uma pedra. Daí depois eles vinham: as ovelhinhas tinham a mesma quantidade, legal. Depois ele falou: é muito complicado. Daí eles começavam a escrever: mas aí podia apagar, podia chover. Daí eles pegavam um graveto e ia cortando, cada um, porque a pedra era difícil carregar, o graveto era mais fácil. Depois eles pegavam uma corda e davam um nozinho, cada nozinho significava, enfim. E com isso foi aí melhorando aí, hoje já não precisa mais disso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver algumas situações, problemas aí. No caso, nós vamos resolver 4 situações, problemas. Então, vamos lá. Seu Pedro tinha em seu sítio um rebanho com 170 ovelhas. Então, ele já tinha 170. E resolveu vender 48. Porém, ele comprou em uma feira 35 novas ovelhas. Com quantas ele ficou? Aqui nós vamos fazer 2 contas. Primeiro, ele tinha uma quantidade de ovelhas, certo? Daí, ele vendeu algumas. Quanto que ele ficou? Dessas daí, depois, ele ficou com tanto. Depois ele foi lá e comprou mais 35. Então, primeiro você vai fazer uma subtração e depois uma adição, tá? Para saber com quantas ele ficou. O carneiro é o macho da ovelha e o filhote é chamado de cordeiro. No sítio do Sr. Pedro, no último mês, 18 ovelhas deram cria e cada uma delas teve 2 filhotes. Quantos cordeiros nasceram no último mês no sítio do seu Pedro? Então, ele tinha 18. 18 ovelhas deram cria. Cada ovelha teve 2 filhotes. Então, nós vamos fazer aí uma multiplicação para a gente saber quantas cordeiros nasceram nesse mês. Geralmente, uma ovelha macho, um carneiro, pesa, em média, 120 quilos. E uma fêmea pesa, em média, 80 quilos. Qual é a diferença de peso entre eles? Se um pesa 120 e outro pesa 80, qual é a diferença? Quando a gente está falando de diferença, eu estou falando de uma subtração. Daí a gente vai saber quanto que o carneiro, né, ou ovelha macho, o carneiro, pesa a mais do que a ovelha fêmea, certo? Então, uma subtração aqui. Uma ovelha come por dia a média de 2 quilos de feno. Feno, ele é tipo de um mato, assim, mas ele é específico para o que eles comem, né? Então, uma come 2 quilos de feno por dia, mais ou menos. Quantos quilos de feno uma ovelha come em 30 dias? Tá. Então, se em um dia ele come 2 quilos, em 30 ele vai comer quantos? Então, vou fazer primeiro uma multiplicação aqui. Depois, eu vou saber quanto uma ovelha come em 30 dias. Mas eu quero saber depois se for 5 ovelhas. Então, eu vou fazer uma outra multiplicação aqui, certo? E essa aí é a nossa atividade número 9 de matemática.